vamos lá, Skillers. Estou muito feliz novamente de estar com vocês e vamos lá, vamos resolver os problemas. Então, gente, é o seguinte, se eu rodar aqui, a gente estava tendo um problema, né? Database, estamos tendo um problema. Nem vou criar aqui. Não, tá, vou criar. Sei lá, Rodolfo Peixoto. Não pode criar porque já existe. Galera, ler erro é a melhor coisa que vocês precisam fazer para aprender na vida de vocês. E ler erro, ó, aqui já está sendo muito, assim, claro, se você não sabe inglês, eu sugiro você traduzir, tranquilo. Mas não pode ser um impeditivo de você compreender, porque você sempre tem que entender na programação é contexto. Então vamos lá. Vamos entender o contexto. Qual é o contexto da aplicação? A aplicação está sendo desenvolvida uma database. Foi a primeira coisa que ele me solicitou aqui, ó. Entre com o nome do banco de dados. Então, eu já sei que eu estou no contexto de banco de dados. Então, se na hora de cadastrar o banco de dados está dando erro, então eu sei que alguma coisa entre a minha comunicação do meu goal, do meu script não, né, do meu software, da minha aplicação com o banco de dados. Então, algo está ocorrendo entre a minha aplicação e o banco de dados. Aqui ele já me disse, ó, não pode criar o banco de dados. Então, se vocês lerem, não pode criar o banco de dados, vocês têm que se questionar agora. Beleza, eu sei que o contexto é que não pode se criar um banco de dados com o nome Rodolfo Peixoto. Em qual contexto? Por quê? Aí ele vai te dizer o erro também. O banco de dados já existe, então quer dizer que o Rodolfo Peixoto já existe cadastrado. E você não pode ter dois nomes iguais. Beleza? Então é muito importante, gente, que vocês leiam o erro. Eu vou bater muito nessa tecla. Porque às vezes a gente, quando tá júnior, e eu já vivenciei isso, eu tô falando isso para vocês, como uma pessoa que sabe que isso é importante, e se alguém tivesse me dito isso de uma forma em que eu pudesse procurar na internet, eu teria feito. E eu teria evoluído e expandido muito mais a minha carreira. Então, não é porque você é júnior que você não sabe tudo que você não pode buscar aqui o problema. Ó, can create database. Então ele já está me dizendo o que tá ocorrendo. E o erro, gente, ele sempre está dizendo o que está ocorrendo. Por exemplo, no relation, error relation database. Um exemplo. É só vocês entenderem o contexto. Eu acabei de fazer uma associação entre uma tabela e outra. Tem o relation, então é uma relação entre essas tabelas. Então eu vou investigar essas tabelas, entendeu? Então é sempre importante vocês olharem e terem a magnitude da beleza que é a gente olhar o erro. Beleza? Então beleza, gente, vamos lá. Primeiro ponto que eu queria que vocês fizessem. No Visual Studio Code de vocês, a gente consegue debugar uma aplicação. Então como que eu debugo uma aplicação, Rodolfo? No Visual Studio Code, ó, a gente pode criar um breakpoint. Um breakpoint é um ponto de quebra, gente. Na hora que eu fizer assim, ele não vai fazer nada, porque eu preciso executar esse debug. Se vocês olharem aqui na caixa de ferramentas de vocês, na lateral aqui do Visual Studio Code, depende, né? Se vocês mudaram, não vai estar aqui. Mas vai estar aqui, ó, Run and Debug. Talvez execute e debug. E aí depende da onde vocês estão, tá, gente? Isso é importante. Mas olha aqui, ó, olha o símbolo. O símbolo vai ser igual para todo mundo. Então, um bug, gente, é um inseto que lá antigamente ele entrou um inseto num dos cartões perfurados, se eu não me engano, e eles chamaram de, pô, tá tendo um bug aqui, então ficou essa nomenclatura. Um debug, gente, um debug é muito importante vocês entenderem que toda linguagem que vocês aprendem, vocês precisam entender o debug dessa linguagem. A linguagem precisa facilitar o seu uso e vocês precisam entender como que se acha o erro através do debug, beleza? Então vamos lá. Clicou em qualquer... Assim, eu recomendaria vocês clicarem em qualquer linha aqui. Ó, um debug, gente, eu vi que o erro... Aqui a gente já puxando um pouco da aula passada, o erro ele não acontece aqui. Eu vou executar de novo. Vou colocar R2.
o erro acontece na entrada da tabela. Vou colocar aqui então o profiles como nome de tabela e vou colocar, por exemplo, isso aqui. Int e ele deu erro, certo? Se vocês olharem, ó, aí vocês podem verificar aqui, ó, id int auto increment 2024 04 26 17, só tem a data, mas não tem o erro. Estranho, né? Mas vamos olhar aqui pro código. Tá estranho, né? Então a gente pode fazer o seguinte: se tá estranho na parte em que eu adiciono o dado e tem a coluna aqui, então eu coloco embaixo para ver qual é o valor dessa coluna details, beleza? Então posso vir aqui, ó, colocar aqui nessa linha. Aí eu clico aqui e, gente, eu posso vir aqui em Run Debug. Talvez vocês, na hora de vocês clicarem aqui, ó, não vai aparecer direto. Deve aparecer alguma coisa aqui sobre instalar, gente. Então, vocês instalem porque o meu já tinha, né? Então, instalem. Se der errado, vocês me falem, mas vocês podem clicar aqui nas configurações. Deixa eu só sair aqui. Vocês podem vir aqui, ó, em criar um launch.json file, tá? E aí, gente, se vocês novamente, se não conseguirem, a gente pode vir aqui no Google, ó. Go how to use VS Code with Golang Debugger. Beleza? Aí a gente pode vir aqui, ó, Debugger, Visual Studio Code Go. O Go extensão me permite que um launcher, o attach Go da programação to debug. Você pode inspecionar as variáveis, blá, 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 ele está falando aqui. Nós estamos felizes de anunciar que o DLV DAP Mode Dev Integration. O que ele está falando aqui é que esse Delve aqui é o nome do debug, tá? É o modo de debug do Dev. E aí, ó, aqui ele já está explicando como que é feito o debug, ó. Aparece aqui a stack, as variáveis. A gente tem todo um controle sobre o que tá vindo. E aqui, gente, ó, ele faz exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. Ele clica com o breakpoint, clica aqui e vai aparecer ali uma parte para instalação, tá? Deixa eu ver aqui embaixo se aparece. Ó, aqui ele está ensinando como criar um launcher. Ó, para criar uma configuração, execute na view, clique ali, ó, create launcher JSON, vai em Go Launcher, vai ter aqui e depois é só salvar, tá bom? É bem simples, gente, mas se tiverem dificuldade, por gentileza, coloque lá, comente e nós ajudamos os outros, beleza? Beleza, aí tem outros aqui, tá, gente? Então é só olhar aqui, a gente pode verificar. E é bom que eu quero que vocês comecem também por vocês também começar a trabalhar o mental no sentido de procurar, de entender, beleza? Beleza. Beleza, então aqui tem outros exemplos e tal, mas vamos lá. O nosso problema, aqui ó, vamos vir aqui ó. Então eu vou executar aqui o meu debugger. Yes. Aqui tem um outro launcher. Vou usar esse launcher aqui. Aí eu venho aqui em Debug Console, ó. Entre com database. RDX. Não foi processado, não consigo processar. Deixa eu ver aqui. O DLV. Que estranho. Por que não? Por que não? Por que não? Tá, deixa eu botar aqui DLV. Database Integration. O DLV, gente, é bom instalar também. Deixa eu ver aqui o help. Para tentar identificar aqui o comando. DLV, porque o DLV é da gente executar, tá bom? Passando na flag do programa. Aqui ele diz que a gente pode executar dessa forma. Mas eu não quero com o servidor. Eu acho que é DLV Debug. DLV Debugger. Acho que é isso, peraí. DLV Debug.
programa. Aqui foi, beleza. Vou usar um help para ver os comandos que ele tem aqui pra gente. Deixa eu ver. Manipular, executar o programa. Call para continuar, review, ó. Aí aqui, gente, o help ele sempre traz aqui para você aprender mais, tá? É bem legal a gente ter um pouco desse contato, vocês entenderem também, beleza? Beleza. Então vamos lá. Aqui eu posso executar o continue ou next, ó. Para executar um breakpoint ou um programa termination, continue. Ou tem o C ou o N. Vou dar um CN aqui. Ele já entrou aqui no meu. Vou colocar aqui. Eu acho que ele vai bloquear. Deixa eu ver aqui. Bloqueou. Aqui ele já bloqueou. Tá. Vamos fazer de uma maneira diferente. Deixa eu fazer aqui. Aqui do breakpoint. Mas, ó, se vocês olharem, isso ficou um pouco claro, né? Se vocês olharem, o erro tá aqui. Se vocês olharem em cima, a gente tratou o erro sempre, ó. A gente sempre passa o erro, a gente não passa vazio. Por isso que tá dando o erro e a gente nem sabe o que é. Então vamos lá passar o erro. Lembra que aqui, ó, na variável, a gente sempre recebe o erro. Então se tá dando erro aqui, eu já sei identificar o erro, certo? Vamos olhar de novo? Vamos olhar aqui. Depois eu vou fazer uma aula só de DLV, que aí eu acho que é mais fácil também para vocês trabalharem, tá bom? Beleza. Agora a gente pode dar um go run, database. Vou colocar aqui, ó, Rodolfo 35. O banco de dados foi criado. Vou criar agora uma tabela chamada profiles. E vou copiar essa linha aqui, ó. Deu erro. Ó, vamos lá. Erro. Você tem um erro de sintaxe de SQL. Verifique o manual correspondente do seu SQL Server, a versão e a sintaxe. Para usar algo. Aí ele está falando, o erro de sintaxe está perto do fechamento, na linha 1. Ele está falando da linha 1, né? Mas no nosso caso, o problema está aqui, ó. Alguma coisa está errada aqui na construção dessa carry. O que a gente pode fazer é o seguinte, gente, ó. Posso vir aqui, ó, print n. Eu quero ver o que essa carry está retornando, né? Vamos ver se a sintaxe está errada. Print, fmtp, fmt.print ln de line. Ou eu posso só passar carry aqui direto, né? Porque eu só quero ver carry. Certo? Então aqui ele vai me mostrar o erro. Vamos ver? Beleza. Depois eu preciso deletar esses bancos de dados também que eu estou criando, né? Tabela, vou colocar, sei lá, profiles. E aqui eu vou colocar isso aqui. Vamos ver aqui, cadê? Create table. Aqui, ó. O problema está sendo que ele está criando o create table, mas ele não está conseguindo completar os valores. E eu já sei até o porquê. Mas aí, beleza. Aqui já é um conceito novo, tá? É o seguinte. Como a gente está usando o scanf, gente, cadê aqui? O scanline. O scanline, ele funciona muito bem em valores que não tenham, por exemplo, ID, Rodolfo, valores simples, né? No nosso caso aqui, a gente está fazendo uma coisa muito mais complexa, porque a gente está querendo desenvolver uma string mais complexa, beleza? No Go, a gente pode usar, deixa eu pegar aqui, how to do Go, command line get string multiline. A gente precisa pegar uma string de muitas linhas, tá, gente? Então, por isso que o scanf não funcionaria. A gente tem que pegar o readline. Eu estou mostrando aqui como eu buscaria, tá, gente? Eu acho que é importante, né? Eu buscaria algo parecido assim, ó.
como fazer em Go um command line que pegue uma string de múltiplas linhas. Isso é importante, gente, porque aí a gente vai entendendo como que é feito, como que eu posso fazer e tal. Beleza? Aqui ele está mostrando, mas não está pegando do terminal, né? Deixa eu ver aqui para pegar do terminal. Aqui também não, mas tá. Terminal. Aí já adiciono o terminal aqui. How do you write? Usando o backtick, você pode usar. Não é isso. Deixa eu pensar. String múltiplas linhas com tab. Não é isso também. Tá, deixa então, eu vou ser mais enfático, né? Redline os.string go language get to string multiline internal. Interar com o go multiline. Aqui, ó. A gente vai chamar e vai usar essa biblioteca aqui, ó. Você pode usar o buff new scan. Vamos ver como usa ele. Aqui, buff. Aqui, ó. E aí a gente precisa importar essa biblioteca aqui, tá? Então vamos lá, vamos importar essa biblioteca. Certo, certo, certo. Vamos lá. Então eu vou pegar aqui o meu buff. Espera aí, meu buff aqui. Vou vir aqui, vou importar também. Beleza. Mas nunca usado, ok. Aí agora a gente pode vir aqui e usar. Vocês podem ver que aqui não está pegando o valor todo que a gente está passando em columns details, né? Então a gente precisa alterar isso aqui para receber o valor correto. Beleza? Então, deixa eu ver aqui como ele já configurou. Peraí. Aqui, ó. Então, a gente precisa importar o buff. Deixa eu ver aqui se aqui tem algum lugar mais fácil para eu explicar para vocês. Peraí. Buff. Deixa eu ver. Peraí que eu tô lendo, gente, só para tentar entender aqui como ele essa solução para depois falar para vocês. Mas a ideia aqui, só para vocês compreenderem, a ideia é que a gente consiga obter esses dados aqui e em múltiplas linhas, porque hoje o nosso maior problema, ó, se vocês olharem aqui o que a gente retornou, ele só retorna ID. ID é um erro de sintaxe, vocês concordam? É um problema que vai ocorrer também se a gente fizer dessa forma. Então, uma outra forma é o seguinte, a gente pode vir aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Opa, cadê aqui? Então, aí a gente pode fazer o seguinte, vamos lá. Primeiro, isso aqui não pode ser mais assim, porque a gente precisa pegar em um buff, certo? Então eu vou comentar aqui, depois a gente vai remover. Então, primeiro, vou pegar o buff. E aí, gente, ó, se vocês quiserem saber mais, ó, o pacote buff não é um selector, mas aí a gente pode chamar uma função chamada newReader. newReader, aqui, ó. newRead retorna uma nova leitura quando o buff tem um valor, um tamanho default, um tamanho padrão, né? E aí, gente, a gente precisa armazenar uma quantidade de valores, a gente tem uma coisa chamada buffer. Vocês vão depois entender, eu vou explicar um pouco também em Java, mas a ideia aqui é porque assim, a gente não consegue lidar muito bem com o scanf o scanln line muito bem, porque ele não foi feito para isso. Em muitas linhas a gente tem que usar essa biblioteca que vai saber lidar muito melhor com esses tipos de dados e com a quantidade de dados que poderíamos agregar aqui. Beleza? Então, beleza.
Então a gente pode vir aqui e chamar o sistema operacional o stdin. O stdin, gente, é o standard de input, certo? Então a gente passa isso aqui como parâmetro, beleza? E vocês vão ouvir muito falar sobre o stdin, o stdout. Isso aqui tem a ver com o sistema operacional, tá? Mas só para vocês entenderem, ó, é o padrão, é o componente padrão de entrada e o componente padrão de saída do próprio sistema operacional, beleza? Belezura? Então, beleza. Então, nesse caso aqui, isso aqui no dia a dia, raramente vocês vão trabalhar, tá? Mas eu estou tentando explicar para vocês esse tipo de conceito, para vocês saberem lidar com o banco de dados. É que o nosso foco é eu mostrar que uma linguagem de programação simples se integra também com uma outra aplicação. Não é um foco total na linguagem, mas a gente vai ainda abordar bastante conteúdo sobre Go, tá? Beleza. Depois disso, gente, a gente precisa armazenar isso numa variável, né? Lembra como a gente armazena é, sem precisar a gente declarar diretamente, né, o tipo dela. Por quê? Porque ele vai inferir automaticamente esse tipo aqui nessa variável, beleza? Então, beleza. Então agora eu vou criar o meu columns details aqui, ou melhor, vou passar e lembre-se, aqui ele sempre vai receber um erro e um valor ali que a gente vai manipular. O erro, eu estou colocando em underline porque eu não espero o erro, porque eu não vou fazer nada com ele, certo? Então eu vou passar o reader, que a gente acabou de criar aqui em cima. Esse reader, eu vou fazer a leitura de uma string. Eu tenho que selecionar o delimitador, gente. Lembra que ó, todo arquivo, isso é importante. Todo arquivo que é lido, gente, o final, ó, quando a gente tem aqui, ó, a linha 62, a gente sempre tem um /n, gente. Sempre tem um /n. Isso é o que diz ao compilador que é o fim da linha, tá? Então aqui eu preciso colocar um delimitador para ele também, que eu vou passar aqui é o /n, tá? Beleza. Dito isso, eu pego o meu columns details e agora eu vou receber o valor de strings, perdão, e vou limpar isso, gente. É que a gente tem uma interface aqui, depois eu explico, mas a gente vai chamar uma função que essa função limpa os espaçamentos. Isso aqui é interessante, ó. Por exemplo, se eu escrevo assim, ó, Rodolfo Peixoto, assim. Isso aqui, gente, quando eu uso essa função trim, trim space, se eu não me engano, isso mesmo. Trim space passando o próprio columns details, o que ele vai fazer? Essa string, isso aqui é uma string, tá? Vamos colocar aqui nome. Quando eu passo essa função trim space, gente, o que ele vai me retornar, esse nome vai ser agora igual a isso aqui, ó. Isso vai ser o resultado. Ele vai remover das extremidades, tá? Ele não remove do meio, tá, gente? Isso é importante. O trim só da direita, da esquerda, perdão, e da direita, tá? Beleza. Certo? Eu espero que realmente isso aqui tenha ficado claro. Isso aqui é importante. Beleza. Porque quando vocês precisarem, é importante que vocês conheçam funções que em toda linguagem tem, tá? Pode mudar alguma coisa, mas string, PHP é assim. Eu acho que Python também é assim, se eu não me engano. Se bem me recordo. JavaScript. Eu acho que JavaScript não tem algo assim, ou tem, não me recordo também. Mas enfim, o trim, vocês vão ver que se vocês sabem, vocês vão saber procurar também de cada linguagem. Deixa eu ver aqui o que deu numa uma variável no new variable left side é esquerda. Não há uma variável. Será que eu fiz alguma coisa errada? Estranho. Ah, tá, perdão. Isso aqui morre. Claro, isso aqui morre. É porque assim, gente, perdão. Ali em cima a gente ainda estava com o valor. E aqui, na verdade, a gente só já está atribuindo direto, tá? Então aquela variável lá em cima não faria sentido. Tá bom? Já vou matar isso aqui também. E beleza. Beleza. Aqui
Deixa eu pensar. Isso aqui eu acho que já deveria funcionar, beleza? Acho que já daria para funcionar corretamente. Vamos ver? Vamos fazer um teste? Primeiro ponto, gente, eu vou matar esse. Vou aqui usar o comando SQL que eu vou matar os databases que eu criei. O meu eu não tenho senha, tá? Se vocês tiverem, vocês têm que colocar o password também. Entrei aqui, então eu posso usar um show tables, database, perdão, no plural. Aqui me lista todos os databases que o meu MySQL tem. Agora eu vou dropar, fazer um drop, vou excluir alguns databases aqui, porque depois eu vou criar também uma interface para a gente dropar, tá bom? HGD, você deu um erro de sintaxe correspondente a uma SQL, blá blá blá. Claro, drop database aqui. Agora vou dropar o R2, agora vou dropar o RDX, vou dropar o Rodolfo 35, vou dropar o Rodolfo Peixoto. E vamos ver aqui, ó, de novo vem aqui, mostra o database, Reddit, performance schema, tá ok. Beleza. Vou dar um exit aqui para sair e vou rodar o go run database integration. Vou criar um nome de banco de dados, vou criar, sei lá, business, entre com a tabela, vou colocar profiles, vou colocar aqui para ver se vai. Se não der, a gente tem que pesquisar o problema. Foi! Viu como que a gente resolve os problemas? E é isso, que bonito. Então, assim, gente, já trouxe aqui um ponto aqui interessante para vocês conhecerem também, que o scanf, o scanln, perdão, ele só lê uma linha, e aí a gente pode usar algumas outras, como o buffer aqui, né? O buffer para poder resolver esse problema. Tá bom? O ponto é o seguinte, eu vou criar um novo programa aqui, que eu acho que é importante, pointer.go. Beleza? Eu vou remover aqui esse debugger. Beleza. Vou abrir aqui o não convim. Espera aí que eu vou abrir aqui. Vou abrir o pointer aqui. Para a gente entender melhor como funciona isso. Aqui tem um package main, aquele import que a gente sempre faz. Aqui vai ser só o FMT. Não vou precisar de múltiplas linhas, porque vai ser um programa bem simples, só para eu mostrar visualmente para vocês. Então, vou criar o meu main. Vou agora passar uma variável inteira, comum, certo? Vou colocar aqui number. Aqui eu estou declarando uma variável inteira. Lembra que eu tenho que tipar, que eu preciso falar do tipo dela. 10, beleza? E vamos lá. Então, é muito importante vocês entenderem que agora eu preciso declarar um ponteiro para esse inteiro e atribuir um endereço de memória para vocês entenderem que esse valor de number, ele agora vai apontar o endereço de memória e não o valor de fato. Pode ser confuso, mas vamos lá. Vou agora declarar uma variável chamada ponteiro para number igual. Aqui, gente, é o seguinte, eu preciso declarar o tipo. Então eu vou falar que é um tipo inteiro de ponteiro, certo? Então eu vou colocar o igual e vou passar um endereço de memória. Um endereço de memória. O endereço de memória, gente, na memória RAM, ou se a gente visualizar, ele vai ser um hexadecimal, beleza? A gente vai ver isso na prática, vocês vão entender melhor. Então, agora eu quero imprimir esse valor para vocês entenderem. Vamos lá, print ln, vou colocar aqui o valor de number. Então, como que eu mostro o valor de number? O valor de number é number, certo? E aqui, gente, eu vou mostrar agora também o endereço de memória. Vocês vão entender agora e eu acho que talvez comece a ficar mais claro. Endereço de memória.
Aqui. E aí eu preciso passar o e comercial, gente, para falar que é um endereço de memória, ok? Aqui, antes de eu passar aqui, deixa eu pensar. Vou fazer o seguinte: não vou mostrar isso aqui. Preciso colocar. Deixa eu ver aqui o que está faltando. A redeclaração do bloco. Ah, tá. Porque tem dois mains aqui. Tá. Deixa eu dar um ls aqui. Touch, mkd. Vou criar uma pasta, tá? mkd, estudo, ponteiro. Vou mover o mv. Eu criei uma pasta, agora eu vou mover o código pointer para estudo ponteiro. Vou entrar dentro do estudo ponteiro para eu rodar o código. Aqui não vai existir, né? Então tem que abrir um novo projeto aqui. Beleza. Main superado. É porque não pode ter dois mains na mesma estrutura de pastas, tá, gente? Beleza. Então, go run pointer. Vamos executar aqui. Ó. Aqui o hexadecimal que eu acabei de falar para vocês. Ó. OX, pananã, pananã. O valor, gente, é 10. Mas o endereço de memória é esse. E quando eu estou passando o endereço de memória, gente, é porque eu não preciso ficar passando 10. O que vocês pensam? Vamos lá. É porque vocês têm que entender que a gente não lida com estruturas de dados simples, tão simples assim no dia a dia. A gente lida com estruturas de dados, gente, muito complexas. Muito, muito, muito complexas. Às vezes de 1000 itens, às vezes com estruturas de hash, que a gente vai ver isso também, e muito grande, ou com arrays também muito grande. Então, não faz sentido eu passar todo esse valor, mas faz sentido eu passar o endereço de memória, porque depois eu posso recuperar o valor disso na hora que eu for usar ou executar alguma coisa, entende? Então, pensa comigo. É melhor eu passar uma estrutura gigantesca de dados. Lembre-se o que é estrutura de dados, tá, gente? Vamos lá. Só para ficar claro e a gente está na mesma página. Estrutura de dados, hash, complex. Vou pegar aqui alguma imagem para ver se tem. Aqui não vai ter uma linguagem de programação. Tá, em language programming. Em language programming. Deixa eu me ver. Nada também. Entenda que é um código muito grande. Eu acho que é bom vocês entenderem dessa forma. Deixa eu pegar aqui. É Ruby hash big. Não tem também. Tá, vou pegar isso aqui. Imagina que a gente tem algo assim, gigantesco, tá? Muito, muito, muito código. Imaginem 1 milhão de código. Um exemplo, tá? 200 linhas de código disso daqui. Gente, é muito dado para você ficar passando como parâmetro. Novamente, esses dados estão sendo duplicados, tá? Então, para você não cometer esse erro, perdão, durante a compilação, é importante vocês usarem o endereço e os ponteiros aqui. E esse é o pulo do gato. Então, na hora da gente colocar o endereço de memória, eu preciso dizer que é um ponteiro. Entende? E aí a gente identifica o tipo dele, que é um ponteiro de inteiro. Correto? Então, beleza. Aí eu vou mais além para vocês entenderem mais ainda. Vamos lá, eu vou descomentar aqui. Vou vir aqui, vou criar um fmt print ln valor apontado por ponteiro para number. Aqui, vou colocar aqui. E vou colocar o ponteiro. Ponteiro para number. Beleza? Então, aqui no ponteiro para number, aqui a gente já vai entender. Tá errado aqui, né? Beleza. Aqui a gente vai entender o que ele vai estar armazenando. E é o endereço de memória. Beleza? fmt print ln print ln endereço
de memória armazenado por ponteiro para number. Aqui eu venho aqui, ó, e comercial, ponteiro para number. Beleza? Então, gente, vamos ver aqui como que isso aqui vai sair. Não, perdão, aqui nesse caso a gente não precisa, porque aqui ele já tem, ó. Então eu não preciso fazer isso, tá? Importante, tá? É um ponto importante aqui. Aqui ele já tem um endereço de memória, tá? Então aqui quando eu tô acionando o ponteiro, ele vai entrar com o resultado de number. Ele vai apontar pro number. E aqui, que é o resultado, né? E aqui ele vai apontar para o endereço, porque é isso que a gente está armazenando, tá? É importante vocês entenderem isso. O e-comercial, ele tem um endereço de memória, que é isso aqui. E vai ficar claro na saída aqui. Mas só quero que vocês entendam um pouco que isso é importante vocês compreenderem o que está acontecendo. E aqui eu já vou criar um modificador indireto, perdão, através desse ponteiro. Vamos ver aqui? Como que eu faço? Eu crio um ponteiro. Eu chamo o mesmo ponteiro, né? Aqui, ó. E vou passar um valor qualquer. 50, por exemplo. E aí eu posso fazer um print, ln, passando novo valor de number após a modificação. A modificação que é number. Beleza? Vamos ver aqui o resultado. Beleza. Então vamos lá. O valor de number ele é 10, certo? Porque aqui é uma variável simples que eu falei que é do inteiro. O ponteiro, gente, eu tenho um asterisco que armazena o endereço de memória no ponteiro, tá? O endereço de memória no ponteiro. Então, beleza. Aqui eu só mostro o valor e mostro o endereço de memória. Eu ainda nem cheguei aqui, mas aqui tem o endereço de memória. Lembrem-se, gente, que vocês estão na memória RAM. Vocês estão armazenando coisas na memória RAM para ser utilizado pelo programa, ok? Por isso que eu falei que é muito importante vocês saberem o que a memória RAM faz e como que ela armazena. É isso. Ela armazena e a gente pode usar o endereço dela para não precisar ficar passando estruturas de dados complexas. Ok? Então, beleza. Então, a gente tem aqui o nosso ponteiro, que armazena o que eu havia falado para vocês? Armazena o quê? Endereço de memória. Correto? E aqui é o number, porque o que ele está fazendo um apontamento, gente, é para o number, certo? Então, para eu verificar o endereço de memória, eu não preciso passar o asterisco. Eu simplesmente chamo porque é isso que ele está armazenando, o endereço de memória. Quando eu passo o asterisco, gente, ele é só um apontador. Ele é um apontador para esse number. Então ele vai mostrar o resultado aqui, ó. Ele vai mostrar o resultado que number tem, porque ele é um apontador. Imagina você que é o seguinte, vou mostrar até agora de maneira mais aqui, ó. Imagina o seguinte, que você tem aqui, ó, sei lá, 10 aqui na casa, sei lá, vou colocar aqui, ó. Vou colocar esse endereço aqui. Vou colocar esse endereço aqui. Beleza, esse endereço. E aqui tem o valor, né? Então imagina que a gente tem o seguinte, gente. É o seguinte. Eu crio uma nova variável e essa variável vai ter o apontador dela. Que aqui eu teria assim, sei lá, apontador, que seria o nome da variável. E aqui number. Então, na hora que eu coloco apontador asterisco, ele só aponta, gente. Ele só me devolve aqui, ó. Ele vem aqui e vai falar assim, ah, beleza. Você só quer o number. Então ele vem aqui, aponta. Ele não faz mais nada, ele só aponta. O asterisco, tá? E, que é o pointer, né? O apontador. E ele aponta. Agora, se eu coloco o valor mesmo, e ali no nosso caso a gente está com o e comercial, esse e aqui,
Então, nesse caso, ele vai mostrar o que de fato tem ali, que é o endereço de memória, porque eu só estou chamando a variável diretamente. Entende? Então é isso que vocês precisam entender, que o apontador aqui, ele é só o encaminhamento, certo? Então logo vai aparecer o valor daquele apontamento. Então, nesse meu caso, como eu declarei dessa forma, com o E, eu estou armazenando o endereço de memória para eu ficar passando para as minhas outras funções, por parâmetro aqui. É muito mais fácil de eu passar isso aqui, ó, gente. Vou passar o endereço. Aqui, ó. Vou passar o valor. Beleza, asterisco. Dependendo de como estiver, tá bom, gente? Porque depende do que foi atribuído aqui, né? No nosso caso, a gente atribuiu dessa forma. Entendeu? Eu espero que tenha ficado claro agora. Eu espero realmente. Se não ficou, me falem. Tranquilo que a gente vai seguindo. Eu vou voltar e vou tentar explicar isso somente sobre isso, tá? Mas aqui, como surgiu a dúvida, eu achei que era legal trazer um pouco dessa abordagem. E aí, assim, gente, a questão do Excel é que a memória RAM ele é cheio de células. Cheio de células, gente. E essas células têm esses endereços de memórias que eu mostrei para vocês. Ao invés de ser esse endereço aqui, que é o da memória RAM de verdade, ele tem os endereços que é A5, B5, C5, que é onde eu vou identificar onde estão esses valores. Então, gente, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, 2573 e coloco aqui, ó, um soma, eu vou clicar no endereço, olha aqui, ó, B11, ele não falou 25, ele falou B11. E aqui, ó, 73, ele falou C11, ele não falou. Por quê? Se esses valores alterarem, ele está apontando, gente. Então o cálculo vai ser feito, porque ele está apontando para o endereço de memória e não para um número, para um valor estático, entende? Eu espero realmente que isso aqui tenha ficado bem mais claro para vocês. Bom, isso aqui, só isso já foi uma boa, baita aula, mas eu vou voltar aqui e vou continuar para a gente fazer pelo menos de leitura, beleza? Então vamos lá. Voltando aqui, vou deixar isso aqui e eu vou voltar para cá. Beleza, a gente já tem a nossa tabela criada. Tá errado e tal, mas a gente depois vai melhorando, porque aqui a gente poderia ter criado a tabela de uma maneira melhor. Beleza. Primeiro ponto, gente, eu preciso fazer uma verificação, porque eu preciso fazer um check no database. Vamos fazer? Primeiro, eu vou criar uma função, func, que eu vou criar um check database, verifica o database, vou passar o db com o nosso ponteiro, certo? sql.db, e aqui eu estou passando o nosso valor aqui, né, do sqldb para esse valor db. Então, isso aqui é o tipo, tá, gente? Isso aqui é o tipo. Isso aqui é a nossa variável, tá? E eu vou passar também um dbName, que é uma string. Beleza? E, importante, que essa função ela vai retornar true ou false. Aqui, gente, eu já começo a mostrar para vocês esse conceito também. Quando a função não é void é sem retorno, é igual a sem retorno, sem valor nenhum. Só que a função pode ter tipo também. Pode não. Pode, né? Pode ter tipo. Ela pode ser um tipo booleano. Opa. Ela pode ser um tipo booleano. Ela pode ser um tipo. Que a booleano é true ou false, lembre-se, tá? True or false. Verdadeiro ou falso. Que aí é uma verificação e tal. A gente poderia ter, sei lá, uma string, poderia ser retornado uma string, caso você queira fazer uma manipulação e retornar um valor. Enfim, poderia ser qualquer tipo que vocês já conhecem, tá bom? É importante vocês entenderem que aqui eu estou tipando o retorno da função. Tipando o retorno da função. O que é o retorno da função, Rodolfo? Quando eu executo isso daqui, ele retorna algum valor? Não, nesse caso é um void. A gente chama de void no C. Nesse caso não tem retorno. Aqui tem retorno porque é um check. É uma verificação. Então eu preciso verificar se é verdadeiro ou falso. Beleza? Então beleza. Então vamos lá. Primeiro ponto, gente. Vou criar uma variável temp, que é temporária. Vocês vão ouvir muito falar disso. E eu vou passar uma carry, gente, que é a carry que eu busco
a informação sobre o esquema e eu analiso se aquele database, o database name, existe no banco de dados. Vamos lá? Então, vamos lá. O erro, eu vou passar, eu preciso do DB carry row, certo? O carry row executa uma carry esperando o retorno de uma linha. Linha, gente, é a execução ali do... É a execução do... É o retorno dos valores, né? Melhor dizendo, entende? A gente tem as colunas, que são as colunas que a gente fala da tabela. Temos as linhas, que são os resultados. Lembre-se disso. Tá bom? E aqui eu preciso passar a carry. Aqui, gente, eu vou criar uma var string não, carry. E vou escrever aqui em cima... Aqui eu nem precisava, né? Eu posso fazer assim, ó. Carry, dois pontos, igual. E aqui eu vou escrever a carry. Select. Eu vou selecionar o esquema, name, from. E aqui eu vou selecionar o information. Isso aqui tudo é regra do próprio SQL, tá, gente? Então, se vocês quiserem, só olhar lá na documentação do próprio MySQL que você pode fazer isso, tá? Seleciona o esquema da information. Information.schema, se eu não me engano. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Information e underline esquema MySQL. Aqui. É isso aqui que eu quero. Aqui. Information database que eu quero. Mas eu acho que esse esquema aqui tá certo, é isso mesmo. Tá bom. Então, nós temos o esquema ponto esquemata, onde o esquema name ele vai ser igual ao que a gente vai agregar aqui na vírgula, beleza? Então, só que aqui eu vou colocar já para ele interpolar esse valor aqui. Então, eu posso vir aqui, ó, db name, certo? E aqui, gente, eu só passo o meu carry aqui diretamente. E aí, eu preciso fazer um scan e passar o temp aqui, ó. Certo? O scan, ele copia as colunas que dão match ali com as linhas. É porque assim, gente, a gente vai retornar as colunas e a gente precisa fazer uma cópia disso. Então a gente passa essa variável aqui para receber, tá bom? Belezura. Então agora nós vamos fazer um if error no naquele nosso esquema de sempre. Se for diferente de new, a gente vai retornar false. Se não, return false. Não, peraí. Deixa eu pensar aqui. Tá errado. Return true. Deixa eu pensar. Senão ele vai retornar true. Senão ele retorna tem. Deixa eu só pensar que aqui ele tem esse carry row. Tá, aqui ele nos retorna a execução da linha. Ele cria uma variável temporária para copiar as colunas. Se der erro, a gente retorna false. Até porque a gente só está retornando isso, né? Tá certo. Então aqui é false também. Por quê? Se o check aqui, a gente vai chamar um check porque a gente precisa validar agora, gente, se existe, né? Para depois, porque a gente não está validando nada. Então, vamos fazer o seguinte. Cadê? Aqui, ó. Criada. Aqui a gente tem a carry. Então, a gente precisa rodar aqui em cima. Se o nosso check for diferente, check database, for diferente de db, aqui eu passo os parâmetros, tá, gente? db e dbname,
Opa. Eu vou fazer algo. Lembra-se que quando eu coloco essa exclamação, eu estou negando, tá? Então, se vier um false, eu vou retornar como true. Tá bom? Então, ele vai entrar aqui. E se ele entrar, a tabela fmtp print ln database porcentagem, que a gente vai colocar agora o DB name e dizer que ele não existe e ele está sendo criado, beleza? Porque se ele não existe, ele vai criar, correto? Beleza, porcentagem does not. Aqui a gente pode colocar em português, só estou colocando em inglês aqui porque eu acho que é interessante vocês já irem se acostumando que esse tipo de linguajar é super natural e eu acho que é legal vocês irem se adaptando, tá bom? Então vamos lá. Database does not exist, que aqui não existe essa database que a gente vai colocar aqui, que é o dbname. Então lembre-se que aqui entra aqui, certo? Insere aqui. E não existe stack sendo criado. O /n é para uma quebra de linha, tá bom? Beleza. Então, com isso, a gente cria um if e underscore, que a gente não quer o resultado, a gente vai só verificar se tiver erro. db execute aqui embaixo, ó, é exatamente esse código, na verdade. Vou pegar aqui. Colocar aqui, carry. A nossa carry database aqui. Porque se entrar é porque ele vai criar. E vou adicionar o erro aqui, peraí. Aqui. Vou botar o erro aqui. Deixa eu ver o que está ocorrendo. Tem possibilidade de printf formatar. Ah, tá. Eu coloquei errado aqui. Printf, gente. Quando tem formatação assim, gente, é o printf, tá? O F de format, de formatar. Beleza? Então aqui já adicionado. Aí ele entra. A gente aqui, ó, dentro. Opa! Peraí. Peraí que eu tô. Aqui. Aí então, se ele criar. É aqui, ó. Esse nosso FMT vai para cá. Depois ele vai dar um dbuse, correto? E create table. E depois. Aí a gente já pode fazer aqui umas opções. Aí, gente, é o seguinte. O Go, ele não tem esse conceito de loop como a gente conhece com o while. A gente só tem o for para tudo, certo? Então eu vou criar um for aqui, que é um loop infinito, certo? Então eu vou dar um fmtp, vou dar um print fln, vou colocar aqui a primeira opção, /n, opção 1, create table, certo? Aqui a gente pode criar outras opções, que a gente vai criando com o tempo. Insert data, inserir data, insert data. Vou colocar o read de leitura, read data, vai ser a opção 3. Vou colocar também o update data, vai ser a opção 4. E vou colocar 5, delete data, Vou colocar a opção 6 para saída. 6, exit. Exit, sair, beleza. E vou colocar aqui para ele selecionar, escolher uma opção. fmt.print, peraí, ln, escolha choice and the option. Escolha uma opção, certo? E nessa escolha uma opção, a gente precisa criar uma variável para ele colocar essa opção, tá, gente? Então vamos lá. Var option, que vai ser o inteiro. Lembra que a gente está pedindo aqui o inteiro, né? Então se a gente está pedindo o inteiro, a gente precisa do inteiro, correto? Beleza. Então agora a gente vai escanear, fazer um scan, porque eu preciso saber a variável que o usuário está colocando. Scan ln. E aqui a gente passa o endereço de option, certo?
E com o endereço de option já foi escaneado, tem o valor ali. E agora eu posso fazer o meu switch case, gente. O switch case é clássico. Então, assim, a gente usa o switch case dessa forma no Go, tá? Simples também. A maioria das linguagens tem. Python foi recentemente agregado, mas switch case é algo que é comum em qualquer linguagem. O switch case, gente, a gente utiliza para não ficar colocando vários ifs e elses. No nosso caso, por exemplo, se o option for 1, eu já consigo colocar um caso de 1. Por exemplo, case 1. Então, eu não precisaria colocar se option é igual a 1, se option é igual a 2, se op... Não preciso, porque caso seja esse valor aqui da variável que eu peguei, seja um valor que eu queira colocar, e aí, gente, você pode colocar uma string, por exemplo, um número, e aí vai da sua problemática, tá bom? E todo switch, gente, tem o default, tá bom? Então a gente sempre coloca um default. O default depende do que vocês querem que mostre. Pode ser, por exemplo, no nosso caso, um print, um fmt.print ln mostrando um invalid option, por exemplo. No nosso caso aqui, a gente já tem até a nossa função, né? Então a gente só vai passar o createDB, caso ele queira selecionar para adicionar. Beleza? Então, beleza. Acho que está pronto essa parte. Vamos verificar aqui. Já vou remover esse tipo de coisa aqui que não me interessa. Beleza. Vou sair aqui. Vou rodar o Go Run Database. E aqui... Got não. Go. Beleza. Executou. Database, vou colocar Rodolfo Peixoto. Database criada. Agora eu vou criar uma... Espera aí. Tá bom. Profiles. Beleza. Agora eu vou criar essa aqui. Vamos ver se funciona. Funcionou. Ó, a gente já veio para a opção. Só que a gente colocou conteúdo aqui em cima, né? Então, ele já conecta, já entra, ele já pede aqui, ó. Isso aqui já não existe mais, porque a gente colocou uma opção. Então, o usuário deveria ter acesso a essa opção, né? Então, beleza. Mas aqui, tranquilo. Vamos ver se está funcionando. Ó, tá. Voltou. Já posso criar um novo database. Aqui, gente, está bem ruim essa forma aqui, né? Então, a gente pode tirar ó, o /n. Deixa eu pensar. Importante. Como eu estou usando o print ln de nova linha, nem precisa disso, né, gente? Não faz sentido, na verdade, né? Beleza. E é bom esses negócios acontecerem, tá? Beleza. Então aqui, já vi que já funcionou. Vamos olhar aqui, ó. Vamos mais, que é L-U, root, -U de usuário, show tables, não, show databases, que eu quero ver os databases. Beleza, vou usar o database Rodolfo Peixoto. Vou usar. Tô usando. Agora eu posso fazer um describe show tables. Posso fazer um show tables. Ponto e vírgula. Tem um profile. Vou fazer um select asterisco from profiles. E posso fazer não tem nada, né? Porque a gente não cadastrou nada. Mas eu posso fazer um describe, gente. Describe profile. Describe me mostra a tabela. Ó, criou. Olha que legal, gente. A gente acabou de criar uma interface muito bacana para a gente lidar com o banco de dados via linguagem de programação. E aí você já começa a entender como o ORM funciona. É um código que ele vai criando coisas para generalizar e resolver melhor um problema. Só que o ORM ele é mais complexo, tá? Isso aqui é bem mais simples. A gente ainda está trabalhando de uma situação bem mais simples. Claro que o código do ORM em si, naturalmente das linguagens, ele vai ser mais complexo, porque tem mais formas de lidar e tal, então tem mais complexidade. Mas enfim, já é algo muito legal para a gente conhecer e trabalhar, né? Então é isso, eu me deixo vocês com essa parte do vídeo. Acho que até aqui a gente já adquiriu bastante conhecimento.
E continuamos na nossa próxima aula a sanar essas dúvidas. Valeu, abraço!